Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Deputado Irapuã Pinheiro. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Discipulado para Todos. Essa é a nossa aula de número 2, o estudo de número 2, onde vamos falar sobre o tema O Salvador. Esses são estudos de discipulados, não é, com respostas no Evangelho de João. Então, nós já postamos o primeiro vídeo, aula número 1, onde falamos que esse curso de discipulado ele está disponível para todas as pessoas. Se você quiser, inclusive, adquirir o material, só entra em contato conosco pelo telefone 889-8819-9317 e a gente vai ter a satisfação de poder passar para você o material. Esse é o número do nosso WhatsApp. Então você pode entrar em contato se desejar o nosso material, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos começar com oração. Pai, obrigado por mais uma aula de discipulado que ora iniciamos, onde estaremos falando sobre o Salvador. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão acompanhando este curso por este instrumento tecnológico, por meio desses vídeos que estão sendo gravados. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Muito bem, então nossa aula de hoje, o Salvador, onde nós vamos falar sobre a salvação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A lição começa, não é? Se a lição é um material, como eu falei, esse material está disponível para aqueles que quiserem, a gente pode enviar para você o material do aluno. E essa lição começa dizendo: alegremos-nos porque você completou a primeira lição. Estamos certos de que você gostará mais ainda de fazer esta segunda lição. E à medida que você for estudando a palavra de Deus, você sentirá mais e mais quão grande é o seu amor por nós. Na lição anterior, nós aprendemos, né? O que é que a gente aprendeu na lição número 1? O homem está condenado por causa do seu pecado. Nós aprendemos que Deus provou o seu amor enviando o seu Filho Jesus a este mundo. Aprendemos também que o homem é salvo pela fé no Filho de Deus. E por fim, o Senhor Jesus recebe a todos quantos vêm a Ele. Iniciando então aqui essa lição número 2, com perguntas e respostas. Na verdade, esse discipulado ele tem essa metodologia, são perguntas e respostas. Então, iniciando aqui, a primeira pergunta dessa lição número 2 é: quem João Batista afirma ser Jesus? Como a gente já sabe, as respostas se encontram no Evangelho de João, aqui no capítulo 1, versículo de número 34, o texto diz assim: porque eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, a primeira resposta a esta pergunta, quem João Batista afirma ser Jesus, ele afirma ser Jesus, o Filho de Deus. De fato, Jesus Cristo foi enviado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus era o Filho de Deus por ter sido gerado no ventre de Maria, pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele também era o próprio Deus. Isso é importante aqui salientar. Pergunta número 2. Quantos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho de quem? Capítulo 4, versículo de número 39, o texto nos diz assim, 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então Jesus estava aqui diante daquela mulher samaritana, e depois de haver conversado pessoalmente com Jesus, o que disseram eles, os samaritanos? Nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então essa é uma declaração importante. Jesus é o Salvador. Ele não é uma opção a mais de salvação, ele não é um Salvador a mais, ele é o próprio Salvador. Pergunta número 4. Maria reconheceu que Jesus era quem? Capítulo de número 11 e o versículo de número 47, ou melhor dizendo, versículo de número 27, o texto diz assim: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, é a resposta da questão número 4. Maria reconheceu que Jesus era Cristo, o Filho de Deus que viria ao mundo. Ele não só é o Salvador, mas ele é realmente o Filho de Deus prometido. O que Jesus é para você? Essa é uma questão pessoal que você pode aí, não é responder, inclusive aqueles que têm
o material. O que Jesus é para você? Alguém que você apenas admira, alguém que você reconhece que é o Salvador, mas fica apenas por isso mesmo? Ou você reconhece que Ele não só é o Salvador, mas Ele também é o Senhor da sua vida, então você está disposto a caminhar juntamente com Ele, confiando nele e crendo que Ele é o Senhor da sua vida. Então muitas pessoas acham que Jesus foi um grande filósofo, é o que está aqui na nossa lição. Realmente, há uma magnífica filosofia nos ensinos de Jesus. Outros acham que Jesus foi um grande sábio. Onde achar mais sabedoria do que nas suas palavras? Veja o que os guardas enviados a prendê-lo reconheceram. João 7:46. Quando Jesus estava diante dos guardas que foram prender ele, veja o que os guardas disseram. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Gregos procuravam aprender dele também. E outros ficaram impressionados com seus milagres. Realmente, quem jamais curou um cego de nascença? Quem jamais levantou alguém que sofreu de paralisia durante 38 anos? Quem teria poder para ressuscitar alguém morto, já há 4 dias? Mas sabe, o Filho de Deus não se fez homem apenas para curar enfermos. Ele veio para sofrer o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ele veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Ele veio para ser o nosso Salvador, o meu Salvador, e pode ser o seu Salvador também, se porventura ele ainda não o é. Pergunta número 6. Que crimes Pilatos achou que Jesus havia praticado? Capítulo 18, verso de número 38, Pilatos vai dizer que não tinha visto nele crime nenhum, apesar de que as pessoas estavam querendo que Pilatos o condenasse por crimes que ele não havia praticado. Capítulo 18, verso de número 38, o texto vai dizer assim, versículo número 38. Perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Assim se repete no capítulo de número 19, verso 4, aqui na nossa lição, crime algum. Capítulo 19, verso 6, Pilatos mais uma vez diz: eu não vejo nele crime algum. De fato, Jesus era inocente e foi condenado inocentemente. Então, sendo julgado inocente, que sentença recebeu Jesus do governador Pôncio Pilatos? Capítulo 19, verso de número 16, Pilatos vai dizer assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Que coisa cruel! Não sendo acusado de absolutamente nada, sendo inocente, ainda assim foi julgado, culpado e foi condenado à crucificação, não é? Sendo julgado inocente, a sentença que ele recebeu aqui na questão número 7, a resposta é a crucificação. A questão número 8, essa sentença foi cumprida? Capítulo 19, verso 17 e 18, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. A sentença foi sim cumprida, foi executada sim. Essa sentença foi cumprida. Jesus foi crucificado. A resposta da questão 8 é sim, a sentença foi cumprida. A questão 9, por que Jesus deu sua vida por nós? Está no capítulo 15, versículo de número 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então a resposta é: porque Jesus deu sua vida por nós? Por causa do seu amor por nós. Por causa do seu amor por nós, ele deu a sua vida. A pergunta 10, depois de ter sido tirado da cruz, onde foi colocado o corpo de Jesus? O capítulo 19, verso 40, vai dizer o seguinte, capítulo 19, verso de número 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. E o versículo 41, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Então Jesus, a resposta da questão 10 é: Jesus foi colocado em um sepulcro novo, ninguém ainda tinha sido sepultado naquele lugar, colocado ali. E este sepulcro ficava em Jerusalém, dentro dos muros da cidade antiga. Questão número 11.
A mulher que fora zelar o túmulo de Jesus encontrou lá o corpo dele, capítulo 20, verso 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. A resposta aqui da questão 11 é: não encontrou, a pedra estava revolvida. Jesus não estava lá, Jesus havia ressuscitado. Questão 12: o que Maria Madalena e os outros discípulos pensaram haver acontecido? Versículo 13 do capítulo 20. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então Maria Madalena e os outros discípulos pensaram que alguém tivesse levado o corpo de Jesus para um outro lugar. Haviam roubado o corpo de Jesus. A questão número 13, a pergunta número 13. Por que eles pensaram assim? A resposta é: porque ainda não haviam compreendido a Escritura. A questão número 12 a resposta é que eles pensavam que tinham roubado o corpo de Jesus. E a resposta à questão número 13 eles ainda não haviam compreendido a Escritura. Capítulo 20, verso 9 diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Não haviam crido ainda na Escritura, assim como muita gente não crê em Jesus porque não crê na Escritura. A questão 14, quem falou com Maria? Capítulo 20, verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre, Raboni, na verdade, que quer dizer mestre. Então, quem tinha falado com Jesus, quem tinha falado com Maria, melhor dizendo, o próprio Jesus. Jesus estava ressuscitado e se apresentou ali diante de Maria, falou com ele, e ali Maria o reconheceu como sendo ele o Senhor, como tendo ele ressuscitado. Que coisa maravilhosa. A questão número 15 diz assim: o que Maria contou a todos em seguida? Verso 18 do capítulo 20. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então a resposta aqui da questão número 15 é que tinha visto o Senhor. Questão 16. Quem mais viu o Senhor ressuscitado? Versículo 19 do capítulo 20. Versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Então a questão a questão de número 16, quem mais viu Jesus ressuscitado? Os discípulos. E algo muito interessante nesse episódio do encontro de Jesus com os discípulos é que os discípulos estavam em uma casa escondidos, com todas as portas fechadas, e Jesus apareceu entre eles. Significa aqui que Jesus agora estava com um corpo diferente. É o corpo glorificado, o corpo que teremos quando a gente também morrer e ressuscitar. Quando a gente estiver com o Senhor na glória, teremos um corpo diferente, um corpo que é capaz de passar entre a parede, de vencer a matéria, como aconteceu aqui. Questão de número 17. Quem não estava na reunião? Versículo de número 24 do capítulo 20, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A resposta aqui é Tomé. Tomé não estava com eles naquele momento. Questão de número 18. Questão 18. Tomé acreditou que Jesus havia ressuscitado, como os outros afirmavam. Versículo 25. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei nele. Ou seja, Tomé não acreditou. Essa é a resposta da questão número 18. Tomé acreditou como os discípulos? Não, ele não acreditou. O que disse Tomé ao ver o Senhor Jesus? Versículo 28 do capítulo 20. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Foi isso que Tomé respondeu quando viu o Senhor Jesus. Ou seja, ele havia duvidado que Jesus tinha ressuscitado.
mas quando se depara diante do Senhor Jesus, ele o reconhece, não é? E ali imediatamente ele diz: Senhor meu e Deus meu. A questão 20. O que disse Jesus a Tomé? Resposta, verso 29 do capítulo 20. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então Jesus responde a Tomé: bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que não viram e creram em mim. Assim como hoje, felizes são aqueles que, mesmo sem ver Jesus, acreditam que ele está vivo e ele habita no meio de nós por meio do seu Espírito Santo. Então, bem-aventurados quer dizer felizes, felizes os que não precisam ver para crer, felizes os que acreditam pela fé. Isso se refere diretamente a nós, que temos de crer pela fé na palavra de Deus. Fato glorioso para o cristianismo é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio é a segurança do cristão. Sem a ressurreição, a fé cristã não teria valor. Eis como o apóstolo resume o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A última questão aqui é a pergunta de número 21. Para que o Evangelho do apóstolo João foi escrito? O Evangelho de João foi escrito para quê? Está no verso de número 31 do capítulo de número 20. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, o Evangelho de João foi escrito, assim como toda a palavra de Deus foi escrita, para que o ser humano, o homem, possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim possa ser salvo por ele, uma vez que o reconhecer como Senhor de suas vidas. A palavra Cristo, ela vem do grego e significa ungido, e deriva do hebraico Messias, que significa Salvador. Jesus Cristo é, portanto, o Salvador ungido de Deus. Ele é o próprio Deus que veio para nos salvar. E eu queria encerrar então essa lição número 2 dizendo que as pessoas costumam dizer que todo mundo é filho de Deus. Todos os homens são realmente filhos de Deus? Como sabermos o caminho certo para buscarmos a Deus? O que Jesus nos oferece? Estas são algumas das perguntas da lição número 3. Agora, a gente vai encerrar também com uma oração. Pai, obrigado por mais essa lição, obrigado por sabermos, Deus amado e Deus maravilhoso, que Tu és o Salvador, que sem o Senhor não há salvação. Abençoa todos aqueles que acompanharam essa lição número 2 deste curso de discipulado, desse projeto Discipulado para Todos. Que possamos estar juntos novamente na próxima lição, a lição número 3. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, o vídeo da lição número 3. Fica na paz.